Uma mini-reforma trabalhista está ocorrendo no novo regime de contrato de trabalho. A medida provisória que foi aprovada na Câmara dos Deputados altera a lei trabalhista e autoriza todas as categorias profissionais a trabalharem aos domingos e feriados. Mas vamos nos aprofundar um pouco mais nesse tema aí dessa MP? A advogada trabalhista, doutora Maíra Almeida, já está aqui conosco para dividir os conhecimentos dela com a gente. Bom dia, doutora Maíra Almeida, e muito obrigado por ter aceito o convite aqui da Rádio Diário. Bom dia, Patrick, bom dia os ouvintes da Rádio Diário. Nós estamos aqui para falar de uma nova modalidade do contrato de trabalho, que é a MP 905. Então, teve várias alterações aí a CLT e também várias categorias foram atingidas com essa nova alteração nessa medida provisória que foi publicada no dia 12 de novembro, agora de 2019. E já está em vigor. Então, os trabalhadores, as empresas, elas vão ter que se adequar a essa nova modalidade de contrato de trabalho. Doutora, a MP ela gerou aí muita polêmica, né? Sim, por revogar algumas diretrizes, normas trabalhistas. Eu queria que a senhora pudesse elencar quais são essas principais normas que deixam de existir. Bom, as principais normas que teve com alteração da própria CLT, e também tem pontos controversos se são constitucionais ou não, com relação agora, o trabalhador, ele tem categoria específica, ele é destinado a trabalhadores que são do primeiro emprego, de 18 a 29 anos. E a diferença agora, o salário, ele não pode ultrapassar um salário e meio, então ele tem, já visando um determinado tipo de categoria de trabalhadores, e a diferença maior é que o salário dele, o 13º e as férias dele, ele pode receber de forma mensal, não é mais no final do contrato de trabalho, ele já pode receber o salário, mais o 13º, as férias e o FGTS. O FGTS, ele tem a redução, não é mais 8%, agora são 2% de recolhimento de FGTS. Tem também a questão, como você abordou, das horas extras poderem ser trabalhadas aos domingos. Também um grande fator que não é mais acidente de trabalho, aquele que você tem no trajeto da sua casa para o seu emprego. Então, antigamente, era considerado como acidente de trabalho, acidentário. Hoje em dia é considerado pela MP como um acidente previdenciário. Mas isso está incluído aquele transporte que a empresa, porventura, leva o cidadão no transporte dela ou não? Na realidade, a MP ela visa o trajeto. E aí vai agora do juiz, da justiça, analisar essa jurisprudência, se é responsabilidade da empresa quando está fornecendo o transporte, ou se é a questão do trabalhador que está no seu próprio veículo e está se deslocando. Claro, né? Isso, ainda ficou claro na medida provisória. Isso, ela só excluiu totalmente o acidente de trajeto. Então, agora vai da jurisprudência, vai dos nossos desembargadores, os ministros. Por quê? Porque essa MP da interpretação ainda, porque é muito recente. Esse contrato ainda não está em vigor na questão de você poder contratar, porque você vai poder contratar a partir de 1º de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2022. Então, tem o prazo, 24 meses. Então, a maioria das dúvidas vão me demitir para poder me contratar nessa nova modalidade de contrato. A própria MP, ela proíbe esse tipo de você ser demitido para poder ser feito um novo contrato. Mas não, tem uma carência, vamos dizer, uma quarentena de 180 dias para você ser recontratado por essa nova modalidade. Doutor, um juiz do trabalho ontem causou uma polêmica ao dizer que essa medida é inconstitucional.
foi o juiz aí da Terceira Vara do Trabalho de Fortaleza, o doutor Germano Silveira. Eu queria que a senhora avaliasse isso. A MP, ela foi criada visando desburocratizar a questão da geração de emprego. Por conta da recessão? Por conta que... quais são os benefícios para a empresa? A questão da desoneração de folha, ela não irá fazer a contribuição do sistema S, que é o Senai, o SEST. Então, esses institutos, ela não paga a contribuição. Isso aí já é já uma desoneração para a empresa, que é bem alta. Então, por conta disso daí, tem esse lado, mas também tem um lado que muitos juristas, até eu também vejo, que tem um lado inconstitucional. Por quê? O basilar dessa lei é a questão da idade. E o artigo 5º diz da nossa Constituição que não pode haver diferenciação de sexo, idade, cor, raça, gênero. Então, não pode. Então, há essa controvérsia. Por quê? Porque ela já é específica só 18 a 29 anos. Então, ela já está abrangendo uma certa idade, entendeu? Restringindo que a nossa lei diz que não pode, nossa Carta Magna na Constituição. Como disse a Paula Litaif ainda há pouco, é uma lei que está causando muita polêmica, tem muita discussão. Governistas afirmam que se trata de tentativa de amenizar esses efeitos da recessão. Já a oposição denuncia a precarização das relações de trabalho. E aí eu pergunto à senhora, que é uma especialista nisso, na área trabalhista, quem é que tem com a razão, hein? Bom, a princípio, a gente estamos só analisando os impactos, né, que irá causar essa nova modalidade de contrato de trabalho. Então, eu, como atuo mais na área trabalhista, eu creio que vai gerar novos empregos. A questão de, mas não tem emprego, é melhor você ganhar 2% de recolhimento no FGTS do que não ganhar nada. Então, está nessa questão, ou não é melhor você reduzir, precarizar alguns certos direitos, mas pelo menos ganhar alguma coisa, do que você ficar desempregado e não ganhar nada. Então, está nessa balança a questão da MP. E também essa MP, ela... tanto o trabalhador, aquele destinado de um salário e meio, que é limitado, mas também ele mexeu com os bancários, os contratos dos bancários, a jornada do bancário. Ela não vai ser mais de 6 horas, irá ser de 8 horas. O banco poderá trabalhar, funcionar os sábados. Então, os jornalistas também, vocês, que foi alterado, que não é mais necessário o registro do conselho, inclusive o sindicato de jornalistas já estão... Essas categorias que foram diretamente atingidas com a MP já estão se mobilizando, porque ela está no prazo, né, dos 120 dias. Então, aí vai ser questão mesmo política para ver quais são as alterações e o que vai permanecer nessa MP. Agora, doutora, existe um fato de que o objetivo do presidente aí é melhorar a economia. Sim. Né? Mas, tudo que ele fez aí, está previsto na MP, foi uma das promessas de campanha dele, e ele deixou muito claro isso. Que ele dizia para o trabalhador: você quer ficar desempregado ou você quer ter um emprego com menos direitos? E aí tinha que se escolher, e diante da atual economia, o empregado, o trabalhador, ele está tendo que escolher. Muitas vezes esse tipo de trabalho é chamado de subemprego. Como a senhora avalia esse conceito? Bom, a questão antes dessa MP, de 12 de novembro de 2019, veio também a reforma trabalhista em novembro também de 2017. Então, para mim, a mudança começou a ocorrer desde a reforma trabalhista de 2017, quando o trabalhador, que é o hipossuficiente na relação de emprego, começou, se ele perder a reclamatória, ele ter que pagar custas e honorário de sucumbência, coisa que não era cabível antes da reforma. Então, a partir daí já houve essa diminuição dos trabalhadores a requerer o seu direito aí na Justiça do Trabalho. Então, hoje em dia, se você for na Justiça do Trabalho, houve uma consideração assim, de redução de reclamatórios. E o medo dos especialistas na área, da própria
Congresso, de alguns, né, deputados, o medo de ser uma subforma de contratar de uma forma mais barata o serviço do trabalhador. Então, eu vejo como uma forma de ser uma nova modalidade de trabalho e desafogar realmente a folha. E eu sou bem assim, otimista, eu creio que vai gerar mais emprego, que vai desburocratizar, porque a Justiça do Trabalho, quando infelizmente não paga os direitos, é uma justiça cara, então é difícil para uma pequena empresa assim, que está começando pagar esses impostos aí. Doutora Maíra Almeida, como é que está isso assim no mundo, em outros países? Como é que está essa relação também? A questão do direito do trabalho, ela ocorre também em outros países. Ela não é só, né, no direito laboral. Muito forte na Alemanha, eles buscam pelos seus direitos de trabalhadores. A questão dos Estados Unidos, eles usam mais como uma questão contratual. Eu creio que também a gente está indo, a Justiça do Trabalho, para esse viés. Deixar de ser uma justiça mais assim protecionista para o trabalhador e ser uma justiça mais civilista, mais contratual. Porque agora essa MP, a reforma, ela dá livre... negociação. O negociado sobre o legislado. Isso acaba desafogando até a justiça também, né? De você procurar aí essas formas de você negociar. E o trabalhador vai passar ele próprio pagar a previdência dele também? Isso. Aí essa é a questão que nos Estados Unidos isso funciona. E aqui no Brasil a gente tem uma questão aí cultural. Do brasileiro não se preocupar muito com a vida a longo prazo, só o imediato. Isso, só o imediato. E o imediato. E também tem uma questão muito grave que as próprias empresas, apesar de fazer o recolhimento do contra-cheque, não repassa. Isso, inclusive, é crime, né? Então, crime, apropriação e débito, inclusive, pode fazer várias coisas. Mas o Brasil ainda tem que caminhar muito ainda para essa questão de respeitar o contrato de trabalho. O trabalhador ainda é a parte hipossuficiente. Ele ainda não tem a mesma relação de poder negociar o seu contrato de trabalho, assim, não, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso. Infelizmente não ocorre. Porque geralmente isso era feito antes pelo sindicato da categoria dele, né? Fazia aquela situação toda. Hoje, pelo que a gente está convivendo, não tem mais. É o empregador com o próprio diretamente no escritório. Antigamente, antes da reforma de 2017, você que tinha mais um ano de empresa, mais de um ano de trabalho, era obrigatório você passar no sindicato para ter sua homologação, sua rescisão, sob pena de nulidade. Você poderia arguir um erro de consentimento, você teria na justiça, e o juiz analisar que não teve a ciência do sindicato, né, a anuência do sindicato, por ser obrigatório. Acontece que hoje em dia não precisa Acabou mais. Isso. Não, você já pode ir diretamente com o seu empregador e negociar e receber aí a sua verba rescisória. Agora, doutora, a medida provisória, o nome mesmo já diz, é uma medida que ela pode ser revogada com o passar do tempo, de acordo com as avaliações do próprio governo federal, do Congresso. A senhora vê aí um tempo longo de vida dessa medida? A senhora acredita que por conta dessas críticas aí ela possa sofrer alguma alteração, até mesmo pelo Congresso? Bom, a questão da validade, se ela vai perdurar, como eu tinha esperança que a de 2017 não tivesse alterações na questão das custas e sucumbência. Já se passaram 2 anos e ainda tem esse ônus para o trabalhador de quem entra na Justiça do Trabalho hoje em dia. A questão da MP, eu creio que nós vamos começar a realmente ter o resultado, ver quando começar a entrar em vigor essa modalidade, a começar a contratar. Porque vai começar... Ela já está, não, ela está em vigor, mas os contratos de trabalho só vão poder ser celebrados a partir de 1º de janeiro de 2020. Entendi. Então, ela ainda está naquela fase das empresas procurarem saber como é que ela vai fazer com o seu funcionário, se ela vai poder demitir, porque normalmente eles querem demitir para contratar novo. Não, são novos
postos de trabalho. As empresas não podem demitir todo mundo para substituir contratar. por esse agora. Ele né? tem aí 20%. Quem tem até 10 funcionários, são 2 funcionários contratados nessa nova modalidade. Quem tem mais de 10 funcionários, no máximo da folha, são até 20%. Então, não pode as empresas assim, agora todo mundo vai ser contrato verde e amarelo. Não é. Vou demitir Vou agora, demitir, vou contratar não agora pode. também. Tem um período de Não é bem assim. quarentena, 6 meses, 180 dias. Tem a limitação aí no quantitativo de folhas. Mas a doutora, a Paula Littaf, ela fez uma pergunta que é bem interessante, já que uma MP, uma medida provisória, pode ser validada ou não, mas já está valendo, enfim. Tá valendo. A senhora acredita que ela vai se tornar perene a partir do momento que os empregos, de fato, forem mais criados, novos empregos, entendeu, Paula? Que o mercado reaja Isso. a isso. Positivamente, Aí ela vai a se economia... tornando uma... Isso, aí ela pode, aí vai depender do nosso Congresso em formalizar como lei, né? Instituir, por quê? Porque ela tem validade, elas são 60 dias, mais 60, no total 120 dias. Então, aí vai das bases aliadas, aí vai da oposição em formular uma lei, que vai se tornar lei, essa nova modalidade de contrato de trabalho, porque é uma nova modalidade. E a senhora falando nisso, interessante que ontem o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas, ele pressionado aí pelos trabalhadores, pelos segmentos, pelos sindicatos, ele até reconheceu aí a possibilidade de se devolver a MP para mais estudos. Olha só que interessante. Sim. Como isso funciona no Congresso? Eles podem devolver e o presidente, só para quem nos acompanha agora entender, ele pode devolver para que o presidente reveja? Isso será revogado? Isso é possível? Não, o que agora a oposição, basicamente, porque a base aliada, né, ela quer, já tem um entendimento. Embora o DEM seja um pouco da base aliada, aliás, é da base aliada. Isso chama a atenção e nos estranha, mas eu acredito que aqui o senador esteja sendo pressionado. Né? Sim, ele está havendo muita pressão, por quê? Porque atingiu várias categorias, né? Não é somente um determinado segmento de trabalhadores, atingiu jornalistas, sociólogos, a questão do própria atuação do Ministério Público do Trabalho, porque limitou agora as TACs. Antigamente, as TACs pelas empresas eram feitas... TAC são os termos de ajuste de conduta. Você agora é limitado a R$100 mil, não tem mais aquelas multas milionárias. E também... isso é uma limitação no Ministério Público do Trabalho, a questão também dos auditores. Agora, respondendo a sua pergunta, questão, eu creio que ainda vai portar nas mesas, né, tanto do Congresso quanto do Senado, ainda vai ter muita alteração. Então, eu creio que até a implementação realmente mesmo de janeiro, até o recesso está comprometido, porque tem muitos pontos controversos, tem muitas forças sindicais. Então, agora é questão mesmo de questão política e força para, como você falou, poder haver uma alteração ou uma melhora ou um novo estudo, como estão tentando propor. Então, aí agora vai ser tem brigas, prazo, né? Tem um prazo para isso. A questão do prazo para ser, eu creio que seja até o recesso, porque vai... Até dezembro. Isso, até dezembro. E também tem a questão que vai ter a nova implementação. Ou eles vão querer judicializar, né? Hoje em dia ainda tem ir para o STF judicializar. Hoje em dia, infelizmente, agora, né? Estão buscando outras vias. Doutora, entendeu? A senhora vê alguma categoria de trabalhadores que não se aplica nesse tipo de contrato novo? Tem categorias que não se aplicam a esse novo contrato, que são os aprendizes, que são os menores, que não podem ficar, né, nessa modalidade, não se aplica. Também não pode ser os trabalhadores por contrato de experiência, que é aquele que tem os 90 dias
É uma outra modalidade de contrato. Também não pode para o trabalhador avulso e para o trabalhador intermitente, que é aquele que trabalha meio período do dia. Então, esses trabalhadores, e também tem a questão da idade, né, como eu já coloquei, e a questão do salário. Então, não se aplica a esse tipo de trabalhador, esse tipo de modalidade de contrato de trabalho. Pois é, a gente percebe, né, Paula Litaif, acredito que a nossa convidada e você que está acompanhando essa entrevista, que essa questão desse novo modelo de contrato é muito bom para as empresas, quer dizer, espetacular. E é importante dizer que também a carga tributária que essas empresas têm, vou te contar, é um fardo carregado há décadas por elas. Para o trabalhador já não é bem vantajoso assim, né? Mas é o que está hoje no mundo. Isso. É isso? Na verdade, é uma tendência mundial, né? Isso, é uma tendência. Como é a Europa? Também segue essa... A Europa ela visa os contratos. Também eles têm o direito do trabalhador, assim, o direito laboral. Inclusive a França faz greves quando tem a alteração aí no contrato de trabalho de determinadas categorias, como a categoria de trem, esses outros que são bem fortes. E a tendência mundial é a questão civilista, irem para o civilista. Mas eu sou advogada trabalhista e dos trabalhadores, eu tenho, assim, pensamentos positivos de que isso irá gerar novos empregos. Sim, uma perspectiva, apesar que eu também vejo que tem uma redução aí de direitos. Mas, pelo menos, os direitos do artigo 7º da Constituição, que é o 10º, as férias, o FGTS, ainda estão sendo pagos. E teve uma redução somente aí do depósito do FGTS. De 8% para 2%. De 8% para 2%. E a multa também, de 40%. Multa quando você sai de 40% para 20%. Metade, né? Doutora Maíra Almeida, advogada trabalhista, muito obrigado por sua participação aqui com a gente. A gente espera voltar a conversar em breve também sobre esse mesmo assunto, tá bem? Tá ótimo, obrigada, bom dia.